Bom dia, prezados. Catiana Tomás é o que vos falo. Olha, trago para vocês uma experiência muito boa. O colega que acabou de sair, somos colegas, hoje trabalhamos na mesma empresa. Eu estou nesta empresa sensivelmente um mês, mas antes disso vou contar a minha história com a TW. Eu conheci a TW por meio das redes sociais. Quando, numa altura em que eu quis capacitar-me, quis fazer uma formação bancária, e neste dia eu acordei para ir fazer a inscrição numa outra instituição. Mas, no entanto, como é de costume, dei uma olhadinha no Facebook para atualizar as informações e acabei me deparando com a TW. Lá fui vendo os cursos, fui vendo a empresa onde se situava e tudo mais, e achei interessante. Eu disse, parece que é isso que eu preciso. E está próximo de mim, acho que será mais prático. E para aqui lá fui informar a minha mãe, como sempre. Ela disse, mas será essa empresa? Nunca ouvimos falar. Vou contigo. Nesse dia nós fomos e fomos recebidas pela senhora Suzete, muito bem recebidas. Tanto é que eu não tinha disponibilidade ainda para começar o estágio, mas no entanto acabei pagando mesmo assim e deixando a data de início para depois de alguns meses. E quando comecei, foi muito bom. Eu nada sabia sobre a banca, porque eu sou formada em Direito, especialista em Direito Civil ou Jurídico Forense. Mas, no entanto, sempre gostei muito da banca. E tive a amabilidade de ser recebida por bons supervisores que me ensinaram bastante sobre a banca, aprendi muito sobre a banca e saí como a melhor do mês, no mês em que estive a frequentar, embora o Sr. Jacob ainda me deve o meu certificado. Certo. Não satisfeita com o estágio, embora correu muito bem e como o conhecimento não enche ou não ocupa espaço, decidi então fazer a mentoria com a Sra. Chil. A mentoria, como todos nós aqui aprendemos, é uma bússola. Mas do que nos adianta uma bússola quando nós não sabemos ler essa bússola? Para ler a bússola, para chegarmos ao destino com a bússola, nós precisamos saber, entender a bússola. É isso que nós aprendemos na mentoria, entender o caminho. A mentoria não nos dá emprego, a mentoria nos ensina a nos posicionarmos para então conseguirmos este emprego, e foi o que aconteceu comigo. A minha mentoria acabou, eu não tinha pressa porque eu sabia do que eu estava à procura. No entanto, com paciência, esperei o meu momento e o meu momento chegou. Um belo dia, o Sr. Chil ligou para mim a dizer, olha, enviei o seu currículo para esta empresa, esteja pronta. Está bem, Sra. Chil. Como sempre, como de costume, estudei, preparei-me e cheguei lá, sendo que era um setor diferente daquilo que eu fiz como formação, vieram as surpresas. A maior parte das perguntas na entrevista eu tinha noção, mas tinha uma pergunta que o entrevistador fez-me que eu não dominava nada sobre a questão. Mas lá eu, como é que eu posso dizer, com a minha experiência, não digo, com a minha... sou destemida, então disse sim, eu consigo fazer isso, mas não sabia nada sobre aquilo que estava a dizer. Quando saí, fui logo a correr para a TW e disse, chefe, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu respondi que eu consigo dominar isso. Naquele mesmo dia, eu comecei a aprender sobre o Primavera. Tive 2 aulinhas sobre o Primavera e quando cheguei à empresa, felizmente o sistema era outro, não o Primavera, mas pronto, eu conseguiria me virar. O sistema era outro e consegui dominar o sistema da empresa em um dia, na criação de empresa e muitas outras coisas. Depois de um mês, como sempre, os novos quase que não têm muito trabalho, é sempre tabelas, algumas coisinhas e pronto, eu estava me sentindo meio que aborrecida. Fiz um mês na empresa no dia 6. Ontem eu tive uma reunião com o meu chefe e que foram me atribuídas novas funções. Funções essas que batem exatamente com aquilo que eu aprendi na TW, com aquilo que eu gostaria de fazer. O meu chefe perguntou-me, estás pronta? Eu disse, sim, chefe. Dê-me uma semana que eu vou dominar essas funções exatamente como eu domino a minha vida. O chefe vai gostar e cá estou. Assim se fala. Certo. Hoje eu posso dizer com certeza que frequentar a TW foi uma das melhores decisões que já tomei na minha vida. Então, prezados,
não se decepcionem, não se cansem, aproveitem as oportunidades e, acima de tudo, sigam princípios, sigam orientações que elas funcionam. E eu sou a prova disso. Fabiana demais! Não vou dizer mais nada, depois desse testemunho maravilhoso. Parabéns! E foi ontem, mesmo antes do evento. Mesmo a calhar. Parabéns, Tatiana. Podem aplaudir com carinho.